pedir para a Dila mediar. E, infelizmente, a Ana e a Josi e a Ana não podem. A Juana, acho que é hoje que ela viaja, gente. Vamos orar pela lua de mel. Ela e o Hudson vão para Portugal. Acho que 10 anos de casado, uma coisa assim. E o Noah vai ficar com a avó? Então, só que a mãe a avó do Hudson está com câncer, né? Então, a mãe do Hudson tem que cuidar daí do neto e da mãe. Acho que ela ia fazer a cirurgia faz umas 2 semanas. Então, orar por isso também, né? Por essa senhora que está bem sobrecarregada. Uhum. Deixa eu ver como é que compartilha aqui, que eu não estou habituada a usar o Meet, mas não é difícil, não. Compartilhar. E vocês, como é que estão? Tudo bem? Eu tô. E você? Também, tô bem. Tô aqui, nós estamos na novidade, né? Da filhotinha. Mas ela late de noite? Não, porque a gente ia pondo ela no quartinho da Sabine para dormir, né? Bom. Mas aí essa noite o Charles esqueceu. Ele falou, vou pôr ela no quarto da Sabine. Não pôs, eu achei que ele tinha colocado. Ficou na sala. Daí o que aconteceu? 4h30 chorou. Porque e fez xixi na sala inteira? Não, ela tudo faz na fraldinha, ela é muito perfeita. Tem aquele fraldinha higiênica, ela faz tão novinha assim. 2 mesinhos. Deixa eu perguntar, que eu não sei, Helena, eu não estou... Tá vendo lá embaixo, está no computador, né? Estou no computador, já fui na setinha de compartilhar a tela. É ali, compartilhar tela, daí lá em cima ele fala se você quer a janela ou a tela inteira. Daí você escolhe. Eu não sei qual é a diferença. Mas aí depois... O arquivo está aberto no teu computador, por baixo do Meet? Que daí pode ser a tela inteira. Mas eu já botei tela inteira, mas não tem uma outra... Depois tem cancelar e compartilhar. Tá, porque eu tinha que clicar, tá. Não, é porque eu não tinha clicado na tela. Agora foi. Aí. É. Mas daí agora você tem que ir lá na tua apresentação. Tá. Então, vou deixar a Helena começar, depois eu vou lá, onde eu tenho que ir. Não, o começo é só esse papo, assim, de se alguém tem um testemunho, como é que foi a semana. O que você vai nos contar, Kézia? Gostei de ouvir. Eu tenho testemunho. Domingo, Eu tenho testemunho que contei, a gente se viu, né? Aí, Dila, o meu marido, tinha um tempo que começou a falar da gente fazer a conta conjunta no banco. E daí teve o curso, né, antes que a casa caia, e foi falado sobre o dinheiro não ser o ídolo, né? Não tá em primeiro. E aí eu falei isso para ele. E daí ele falou: nós vamos fazer isso. E a gente foi no banco, abriu a conta. E assim, é incrível como deu aquele clima de parece que estamos casando agora, sabe? Mas ficou assim uma coisa boa, gostosa. Daí eu falei, nossa, nós estamos casando de novo. E ele, todo feliz, assim. Aí eu falei, por que demorou tanto, né? Aí eu fiquei pensando comigo, eu estava nas minhas hipóteses de que ou ele não confiava em mim, ou é porque o meu salário é menor, sabe? Eu ficava, né, com essas coisas na cabeça. Ou porque eu achava que ele também tem esse jeito, assim, muito tomar conta de tudo, tipo, meio pai, assim, né, meio que... Aí ele não falava o porquê. Aí quando ele disse assim, nós demoramos muito, porque são 9 anos de casamento, né, e era tudo dividido, nós, sabe? Tudo muito independente um do outro. Eu achava estranho. No começo do casamento, quando eu falava sobre isso, ele era totalmente fechado. E eu não entendia, né? Aí agora ele pegou... E eu falei as minhas hipóteses. Eu falei, olha, já que você está falando que demorou, eu também acho que demorou. Aí eu disse, né? A minha hipótese é isso ou aquilo. Daí ele falou, não, é o trauma do primeiro casamento, que ele saiu muito lesado financeiramente. E daí ficou desse jeito de não fazer a conta conjunta. Aí daí eu falei, então uma coisa que você viveu lá com outra pessoa descontou na gente, em mim, né? Porque, tipo,
Olha. E aí, eu sei que... Mas aí veio um pontinho assim, mas eu pensei, eu não vou deixar isso me pegar. O importante é a benção maior, que a gente tá mais unida, a gente tá... Porque aí agora é como se a gente um sabe tudo do outro, não tem mais aquela coisa sozinha, independente, né? Tá muito diferente, assim, muito diferente. Tá assim, eu falei para ele, agora nos tornamos um só. Aí ele fez assim. Então, é uma grande vitória, uma grande bênção. Amém. E agora adaptar, né? Porque também é uma novidade para mim, porque foram 9 anos totalmente dona do meu nariz, né? E agora vai ser uma adaptação para ele e para mim, mas até agora está sendo muito, muito bom. Que legal, que legal. Glória a Deus, né, amiga? Quanta mudança. Pois é Deus fazendo, né? Porque tipo, você fica assim, não tem outra explicação, né? Ninguém consegue quebrar o coração de alguém. Eu concordo totalmente. Né? Só Deus para transformar um coração de pedra num coração de carne. E eu fiz essa oração, hein? Essas palavras, muitas vezes faço, porque é bem isso mesmo. Maravilhoso ouvir isso. Obrigada. E também tenho sentido essa mudança, né, no Gerson, assim, para melhor. Tipo, ontem ele pegou as crianças da escola, e daí parece que tem curtido mais, né? À noite antes era bem tenso, volta e meia ele se estressava. Perfeccionista, né, tentando controlar, e daí criança é imprevisível. E a gente tem curtido mais, assim, as coisas deles, as fantasias que eles contam. E daí, foi ótimo, que eu já tinha percebido, né, que eu tenho que sair de cena para ele ser pai. Então, eu saí para um evento e daí eles ficaram aí e não tem mais acontecido, né, aquele estresse que era bem comum, assim, graças a Deus. Poxa, que legal, Helena. Sim. Que era uma queixa bem recorrente sua, né? Pois é. E é isso que a Kes falou, assim, que não é a gente que faz, né? Só Deus. Só Deus, a gente só entrega, né? Aqui também, essa aí também tem melhorado muito, muito. E faz uma diferença pra gente, porque é o todo dia, né? É a rotina. Às vezes pode parecer uma coisa simples, mas não é simples, porque você ir jantar apreensiva, nervosa, querendo evitar um BO, é horrível. Eu né? já chegava em casa com aquela ansiedade. Eu sei como que é. E daí tá muito melhor, mas às vezes acontece. Sim. Às vezes acontece. E qualquer família também, né? Você não vai achar que tem alguém que não tem conflito, que é o nosso tema, né? É bem delicado, é bem delicado. Uma coisa que eu aprendi é não encrencar com o Charles por causa disso. Entendeu? Porque antes a coisa ficava pior, porque daí, sabe quando vai... Você queria discutir no calor da hora, assim. Então, Deus também tem trabalhado muito nisso, isso é muito importante, né? É o dia a dia, a rotina, o estar em família, o criar memórias, a comunhão do lar, né? Esse é o todo dia, esse é o... Eu oro que o Senhor alinhe nosso coração, né? Que a gente deseje o mesmo, assim. Paz, né? Paz. Muito bom. Então, tá bom. Dila, com você. Então, vamos. Eu gostaria de orar antes da gente começar. Tudo bem? Ótimo. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento e eu te peço que seja a tua voz falando,
E esse assunto é um assunto tão importante para qualquer ser humano. E nós aqui, mulheres que te buscam, mulheres que te querem, te desejam, nós te pedimos, Pai, nos ensina sobre esse assunto. Não só hoje, agora, mas todos os dias da nossa vida. Eu te peço no nome precioso e amoroso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá às provocações. Uau, temos um PowerPoint. Tem. Arrasou. Então a ideia é a gente começar com essa provocação. O que me incomoda no outro é meu. Eu não sei se eu vou conseguir. Nossa, muito verdade, né? Não sei se eu vou conseguir ficar passeando lá no PowerPoint do jeito que eu queria. Tá. Porque eu mas não assim tá bom. Mas eu daqui a pouco vou ter que diminuir isso e ficar passeando lá nos textos que a gente vai abrir. Mas a primeira provocação para hoje, para todas nós, é essa. O que me incomoda no outro é meu. Então, esse tema, resolver conflitos, é um tema assim que a gente está sempre vivendo o tempo todo dia. Não tem como. Está no ser humano, né, o conflito. E se a gente parte desse princípio, que o conflito é causado por algo que está incomodando, se a gente já começa pensando, sem deixar os ânimos se exaltarem, sem, respirando fundo e pensando por que eu estou tão incomodada, por que isso foi acontecer, e fazer perguntas e ter realmente essa conversa com a gente, que é o solilóquio, e pensar, isso que está me incomodando tanto nesse conflito, é dessa pessoa ou é meu? Ou é dela que eu estou olhando lá e estou vendo o espelho? Eu estou me vendo lá. Né? Então essa é a provocação que eu trago para a gente pensar. E aí a gente vai meditar em Filipenses 4, de 1 a 8. Somos normais. Evódia e Sintique. Por isso que eu falei que eu ia ter que tirar. Tô vendo que agora eu vou lá para a Bíblia, que eu já deixei tudo aberto. Se vocês quiserem abrir no texto de vocês, na Bíblia que vocês usam, senão a gente vai seguindo aqui na Bíblia a mensagem. Filipenses 4, de 1 a 8. Eu acho que é desse jeitinho aí. Vamos seguir aí. Até porque daí é uma nova forma, outras palavras, a gente... É uma novidade. Então, tá bom. Então, Filipenses 4, de 1 a 8. Aquele link que eu mandei para vocês, nem precisa você baixar aplicativo, não. É só deixar o link lá e salvar na sua tela principal o link. Que link? Eu mandei o link da Bíblia Mensagem a semana passada. Ah, mandou. Aí, se vocês quiserem ter a Bíblia Mensagem aí no seu computador ou no telefone, é só salvar na tela principal, que não é aplicativo, é um link, vai direto para lá. Então, a Bíblia Mensagem, Filipenses 4, de 1 a 8, a gente vai pensar sobre Evódia e Sintique, duas mulheres narradas na Bíblia, e nós somos tão normais quanto elas. Vamos ler. Quem quer ler isso daí para nós? Posso ler. Desde o 1 ali? Isso, do 1 a 8. Meus queridos amigos, amo muito vocês, sempre desejando o melhor para vocês. Vocês me fazem sentir muita alegria e me enchem de orgulho. Não o duvidem, permaneçam no caminho firmes em Deus. Insisto em que Evódia e Sintique resolvam suas diferenças, façam as pazes. Deus não quer que seus filhos guardem ressentimentos. Císigo, como você está aí para ajudá-las a resolver as coisas, faça o que puder por elas. Essas mulheres trabalharam pela mensagem lado a lado com Clemente, e comigo e com os outros veteranos, tão arduamente quanto qualquer um de nós. Lembre-se, o nome delas também está no livro da vida. Celebrem o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias.
Quero dizer, alegrem-se nele. Deixem bem claro a todos com quem se encontrarem que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles, não contra eles. Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. Não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Amém. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Amém. Uau! Amém. E aí o versículo que eu gostaria de repetir com você está aqui, ó. Insisto em que Evódia e Sinti que resolvam suas diferenças e façam as pazes. Deus não quer que seus filhos guardem ressentimentos. Então, meninas, mulheres, que não tem nenhuma menina aqui, menina só a Sabine. Só a Sabine, quer dizer, acho que Kes vai concordar comigo. Temos sim todas as meninas aqui presentes. Porque todas as nossas crianças estão conosco até o último dia, né? Elas nunca nos deixarão. E precisamos cuidar dessa menina. Que de vez em quando ela volta fazendo pirraça, né? De vez em quando a nossa menina está aqui fazendo pirracinha e a gente precisa cuidar dela e dizer para ela que a gente cresceu, né? Assim, Kézia. Verdade. Às vezes precisa dar colo. Precisa dar colo às vezes para nossa menina. Então, meninas e mulheres, quando a gente pensa lá em Rogo, a Evódia e Sinti que façam as pazes, a gente pensa em como a gente é normal, em como a gente é desde que a humanidade foi criada. Existe o conflito. Então pensa que está escrito ali no texto que a gente leu, que Evódia e Sinti que eram mulheres extremamente ativas no ministério de evangelização, de cuidar, né, de estar trabalhando na igreja e isso não as impedia de ter conflitos, de brigarem, muitas vezes por uma besteira e muitas vezes até por coisas significantes, né? Então é normal, o conflito faz parte e a gente precisa resolver sempre e nunca deixar para lá. E aí eu trouxe como é que eu vou dizer? Eu vou colocar aqui, vocês vão decidir se querem ou não. Vamos fazer um drama, topam fazer um drama? Por que um drama? Porque eu quero aproveitar a presença da Helena, nossa artista mor, atriz de profissão inicial, para a gente fazer esse drama. Então, espera lá, porque eu pensei... Que presente, hein? Você preparou para nós. Eu pensei em mandar no grupo, mas eu vou mandar no grupo depois, ou agora, não sei, mas eu vou abrir aqui que a gente já vai lendo, que a tela está aberta para todo mundo, né? Ai, que pena, não está no modo que eu queria. Mas assim, dá para ler? Dá. Então a ideia é assim, tem um conflito na cozinha. Você que escreveu? Não, busquei. Busca total. E daí tem esse conflito na cozinha, são duas mulheres que dividem apartamento. Talvez duas universitárias, não sei. Mas elas dividem apartamento,
Clara e Bruna. Então tá lá o cenário, uma cozinha, 2 colegas de apartamento, Clara e Bruna, e o conflito, a desorganização e limpeza da cozinha. Opa! Na etapa 1, deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Precisa aumentar? Se puder um pouquinho, para as míopes aqui. Veja. Melhorou. Melhorou. Agora ficou top. Melhor ainda. Tá. Eu só não sei se eu vou conseguir... Vamos ver. O que está se passando na sua cabeça? Vamos ver. Se não der, eu diminuo para seguir. Então, a ideia Helena é Clara e Kézia é Bruna. Ok. E aí a gente vai primeiro imaginar. Imagina que a cozinha está o caos. Então, imaginem que esta cozinha está exatamente como ela costuma ficar quando um conflito acontece. Porque se a cozinha está arrumadinha, não vai ter conflito, né? Então, é o caos. Vamos pensar no caos, pensar nos detalhes que mais incomodam você como pessoa. E aí podem começar a leitura. Se eu tiver problema com o texto aqui, eu diminuo e passo para frente. Vamos lá. Eu não aguento mais, mas é sempre a mesma coisa. Mas ela nunca faz a parte dela. Por que eu tenho que ser a única a me importar com sujeira? A Clara só reclama, não valoriza nada do que eu faço, e olha essa bagunça. Onde é que tá isso? É para falar o que a gente imaginou, né? Não, aí se der para seguir o script, Bruna, claro que você pode inventar, não tem problema nenhum. É que eu estava ali, estava passando na minha cabeça. Não, é o texto mesmo. Mas se você quiser inventar, né, não tem problema nenhum. Aí Tá. o que está Aí agora o texto vai... É uma pergunta que você fez para ela. Por quê? Porque ela estava falando sozinha. Aqui, ó, tá vendo? Ela diz em voz alta para si mesma. Entendi. Ela está sentindo. E aí, como ela está falando sozinha, você pergunta, o que está passando na sua cabeça? Ou o que você está pensando? Qualquer coisa. O que você está pensando? O que está passando na sua cabeça? Agora é você de novo. Só que agora, você está... Peraí. Poxa, é a Bruna. O que tem de errado? Tem louça na pia, mas eu lavo depois. Ela faz um drama por pouca coisa. É só uma cozinha. A vida dela é perfeitinha demais. Só pode. Mania de perfeição o tempo todo. E aí, Bruna, você vai lavar a louça ou não? Faz 3 dias que tá acumulando. Nossa, Clara. Por que você está falando dessa forma tão agressiva? Eu estava comendo. Calma, eu lavo depois. Sempre depois. Eu cansei de ser a única responsável pela casa. Ótimo. Agora que a gente fez o diálogo base, a gente vai inverter os papéis. Então, a Kézia vai começar, a Kézia vai ser a Clara e a Helena vai ser a Bruna, tá? Tá. Vamos. Nossa. O que ela está pensando, sentindo? Tá, não aguento mais, é sempre a mesma coisa. Ela nunca faz a parte dela. Por que eu tenho que ser a única a se importar com a sujeira? Ô, Clara, o que você está falando sozinha aí, hein? O que você está pensando? Poxa, mas o que tem de errado isso aqui? Tá, eu lavo depois. Eu ia lavar. Ela faz um drama por pouca coisa. Isso aqui é só uma cozinha, não é a vida. E depois a vida dela é perfeitinha demais. Posto que é perfeccionista, mania de perfeição. O tempo todo. Bruna, você vai lavar a louça ou não? Já faz 3 dias que está acumulando. Nossa, claro, para que essa agressividade? Eu estava aqui comendo. Calma, eu lavo depois. Sempre depois. Eu cansei de ser a única responsável pela casa.
Massa. Então, a ideia agora é a gente pensar assim, essa dinâmica de se colocar no papel do outro, da gente sempre olhar para o conflito, pensando como é que eu estaria naquela posição ali, é importante para responder essas questões que vêm agora. E vocês vão falar o que você percebeu na inversão de papéis. É que dá para dar razão para as duas, né? Tipo, quando você está encarnando uma, você vê verdade naquilo. Porque, nossa, eu vivo isso com o Gerson. O Gerson é a Clara, no caso. Não, eu já vivi isso também com a Dai. A gente morou juntas, recém-formadas, e aprendi muito com ela. A gente brigou por 9 meses. Aí os últimos 3 que a gente tinha de viagem, aí eu entendi, né? Entendi o lado dela, consegui me colocar no lugar dela. Compreender, né? Entender que eu não tive, né? Não tive esse treinamento de limpeza, faxina, tal. Tinha empregada sempre. E daí valorizar esse arrumar. E arrumar, tipo, na hora, né? Trabalho de casa não acaba nunca. E, assim, Deus mandou ela muito providencialmente para me preparar para o casamento, né? Porque o Gerson é a nova Dai. E a gente não teria sobrevivido, né? Sem... Que daí eu identificava e sabia... já sabia, então, como me posicionar e... Lavar a louça, né, gente? Não é fácil. Eu, por exemplo, essa situação da irritação ali o Charles está se controlando muito, muito, ele está muito melhor, mas ele explode com a Sabine. E quando ele explodia antes com a Sabine, eu explodia com ele. Agora, eu acho que eu estou conseguindo, como eu estou vendo um esforço dele, como a gente está nesse, né, orando, nesse empenho, pedindo a graça de Deus, então eu estou conseguindo compreender ele, tipo assim, conseguindo, claro que ele explodiu, ele está falando para ela, e ela continua, ele está falando, né, está cansado, está querendo jantar, e ela berrando, então, daí eu estou fazendo também isso de compreender ele, não só ela, sabe? Que é o inverter ali, né? Ai, que bom. Quando a gente se coloca no lugar do outro. Né? Aí a outra perguntinha tá lá. Como se sentiu ao ouvir suas próprias palavras? Porque quando uma toma o papel da outra, você se ouve, né? E esse fato da gente se ouvir, a gente pode perguntar, será que eu ia gostar de ouvir o que eu estou falando? A forma que eu estou falando para ele, né? Será que eu ia me sentir acolhida? Do jeito que eu estou falando com a pessoa? Não, e essa de ficar ouvindo o outro falar sozinho, reclamando da gente, é terrível, né? Tipo, por que não fala de uma vez? Incomoda, né? Que nem ontem o Charles me levou no trabalho, e daí ele reclamou do trânsito. E aquilo já, eu fiquei assim com uma vontade de falar, porque mexe com a emoção da gente, né? Porque dá a impressão que, tipo, eu não queria levar, que eu tô atrapalhando, dá muita coisa. Eu olhei para ele, aquela vontade de falar assim, para de reclamar, por que veio me trazer então, sabe? Aí eu olhei assim, engoli aquilo, pensei, né? Porque ele ofereceu, eu não ia pedir. E aí, depois à noite, quando eu falei assim, falei sobre Uber, não sei o quê, daí ele falou, não, eu vou te buscar. Eu falei, olha, melhor não, porque você não tem paciência com o trânsito, é um horário de trânsito. Não, eu tenho sim. Aí eu pensei comigo, não falei, né, mas eu não quero voltar. Ele me buscar e vir de lá aqui reclamando. Eu fico muito irritada se a pessoa... Eu falo para ele, é como se perdesse o valor de fazer, entendeu? Tipo, se eu vou buscar ele e pego o trânsito, eu fecho minha boca, eu não reclamo, porque senão a pessoa sente assim, nossa, eu tô incomodada. Isso é para mim, né?
Isso é o meu eu. Mas eu me sinto assim. Agora, eu acho que ele é outra visão, né? O dele, ele só tá reclamando. Sei lá o que tá na cabeça dele. Mas é uma coisa nova, tipo, você sente que ele tá tentando te agradar? Eu acho que sim. Ai, que lindo! Eu acho que sim, porque é oferecer, né? Não, eu te levo, não sei o Já que. achei romântico. E eu tô agradecendo, eu tô mostrando que eu tô vendo, né? Pra, tipo, reconhecendo, falando, porque, né? Essas mudanças são importantes. Mas quando começa a reclamar, me incomoda. Que é aquela primeira pergunta lá, né? O primeiro slide. Acho que diz Quem muito sobre incomoda no outro é meu. Eu me incomodo muito se a pessoa vir fazer uma coisa para mim, mas ela tá reclamando, eu tenho vontade de dizer assim, não faça, deixa que eu faço, porque eu não quero ouvir. Eu acho que faz todo sentido, mas quando você falou assim, eu engoli. Ali eu engoli. Tem horas que eu vejo na fala da Kézia, assim, a sabedoria, né? Que tem horas que não é para falar mesmo, não. Tem horas que a gente precisa segurar a onda para falar depois, mas não deixar de falar. De outro jeito, né? Que se eu falasse na hora, eu ia falar assim, então por que veio me trazer? E aí, como depois você já acalmou o ânimo, aí quando você for falar, foi como você disse a ele, né? Melhor você não ir me buscar, porque você não tem paciência no trânsito. Aí ele já, né, não reagiu com raiva. E não se reconheceu, né? E também não reagiu com raiva, né? Não se reconheceu na fala dela e também não reagiu com raiva, tipo, porque ela não estava com raiva quando falou. Né? Eu sei que é um exercício diário, porque tem hora que a gente explode, né? Tem hora que a gente fala sem pensar. Mas... Meninas, podem conversar, eu só vou rapidinho acordar as crianças que a gente vai sair, tá? Tá bom. Aí eu vou tentar compartilhar aqui de outro jeito, Kézia. Eles estão falando um treco aqui que eu não estou entendendo. Vou compartilhar a tela, né? Mas aquele jeito deu certo, né? Não estava bom? Eu não sei porque eu não vejo como vocês veem, mas eu vou fazer daquele jeito de novo. Para mim dá bem para ver. Então tá. Então eu vou botar agora aqui, a gente já... Eu não vou seguir com todas as perguntas, mas vou mandar no grupo as perguntas sobre, senão a gente não consegue ver tudo que tem aqui para ver na palavra. Então, o essencial nesse processo de conflito é perdão. Como a gente viu lá no texto de Avodd Sintik, o conflito vem, acontece, é natural, mas a gente precisa resolver. E no processo de resolver, o perdão é essencial. Então, a gente vai abrir em Mateus 18, 21 a 35. Vou pedir a Kézia para ler. Mateus 18, 21 a 35. Deixa eu fechar aqui, que esse já foi. Esse que está na tela já, né? Dá para ler? Dá, Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho que perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco. Tente 70 vezes 7. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem, com a esposa, filhos e bens, fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dai-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O servo, perdoado, mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou:
pague-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dê-me uma chance, pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia, com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas do seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Maravilhoso demais a gente pensar esse exemplo, né? É um exemplo muito direto, né? Porque como estava na primeira provocação, o que me incomoda no outro é meu. O conflito acontece sempre entre duas ou mais pessoas. Um conflito não acontece, uma cena de conflito não acontece com uma pessoa sozinha. Eu sozinha tenho meus conflitos, mas eles não se manifestam a ponto de eu brigar comigo, discutir comigo, xingar a mim mesma. Pode até acontecer. Tem pessoas que realmente exercem um solilóquio fenomenal, mas não é a questão. A questão que está aqui é o conflito com o outro para a gente manter a paz. E nesse exemplo aí foi incrível a maneira como Jesus colocou ali, né? Eu achei um senso de humor fantástico. Um senso de humor? Eu vejo o senso de humor de Jesus, isso. 7 não, 70 vezes 7. Ou, para mim, deve ser infinito, né? Tipo, para de olhar para o que a lei manda e olha para o sentido da lei, né? Eu nunca tinha pensado nisso, achei interessante. A questão do humor, né? Mas mas o sentido é esse aí que você deu mesmo. Para de olhar para a letra, né? O que me chamou a atenção é na parte da parábola ali, né? Que a pessoa acabou de ser perdoado, acabou de receber uma graça gigantesca e na mesma hora faz ao contrário com o irmão, né? Ao contrário. Ele não... Então eu vejo assim a necessidade da gente ter isso bem resolvido sobre o perdão. Sem perdão a gente não resolve conflito. Então seguindo os passos aí que a gente deu até agora, eu vou identificar o que está me incomodando. Pode ser que seja meu e não do outro. Tem muita chance do que está me incomodando no conflito não é do outro, é meu. Só que está alojado no outro. O projeto no outro, né? Porque é a tal da inversão dos papéis, né? Do nosso teatrinho. Eu me coloco naquele lugar, eu falo, nossa, eu falei desse jeito? Nossa, eu agi desse jeito? Eu inverti o papel e eu vi que o que estava me incomodando era totalmente meu. E a partir daí entra o perdão. Perdão é mandamento. Perdão não é opção. Aí não tem para onde fugir. Mas como a Helena falou, muito bem falado, a gente precisa parar de olhar para o mandamento como uma lei que está nos autos, né? Que está ali na letra. E trazer esse mandamento para o coração. Porque quando ele se aloja no coração, quando ele vive no coração, é um desejo. Então eu desejo perdoar. Mas eu não consigo, porque o que a pessoa fez foi grande demais. Então então vamos para o espiritual. Eu peço ao Senhor, Senhor, perdoa por mim. Quando Jesus estava na cruz, aquilo ali não era
nada carnal, era tudo espiritual. Como assim que ele virou e falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uhum. Então é muita comunhão com o Pai, né? Tem mais textos, vamos ler? Uhum. Então tem Mateus 6, 14 e 15. Pedi para a Helena ler, tá? Você vai Aí eu vou compartilhar. Mateus, esse já foi. Agora é esse, 14, 15. Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar a fazer a sua parte, você estará separado de Deus. É incrível que essa versão tem a interpretação do Eudin, né? Uhum. Que é uma coisa que pode ser lido de forma legalista, né, no original. Se você não perdoa, Deus não perdoa. E ali ele explica, porque você está separado, você não. Se você não perdoa, você não quer, não se arrepende. É assim que eu entendo. Por isso Deus não pode perdoar quem não se arrepende. E essa primeira parte eu achei fabulosa também, quando ele fala que na oração há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Então não dá para perdoar sozinha. Senhor, eu te entrego essa dor, esse sofrimento, esse perdão necessário e eu te peço, perdoa por mim, perdoa comigo, me ajuda a perdoar e repetir, porque palavra tem poder. Uhum. Não precisa ser cristão para entender que palavra tem poder. Aí já está falando que vai acabar em 15 minutos. Tá tão bom, vamos ficar a manhã inteira? Eu vou sair. E vai ter a continuação, né, Di? Vai ter continuação, vai ter. Terça-feira que vem a gente continua. Tem muito texto bíblico para a gente ler. Se não der para ler, como eu já sei que não vai dar para ler tudo, olha lá, faltam 2, 4, 6, 7, e a gente gosta de comentar, então a gente pode continuar esses mesmos textos semana que vem, sem problema. Isso, perfeito. Até para as outras aproveitarem. Aproveitar, né? Então, gente, quando a gente ora, eu estou apaixonada com esse começo. Na oração há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Nós precisamos, é uma dependência. Como a gente vive na era da independência, crianças já nascem para ser independentes. Crianças já nascem, você já vai para a cartilha de primeira maternidade, torne seu filho independente. Então, a independência é algo que o humano necessita, precisa, carece, busca, deseja. Ok, tem seu valor. Mas quando a gente está falando sobre Deus, a gente precisa abortar a ideia da independência. Aprender a depender, né? É exatamente uma contradição incrível. É exatamente isso aí, Helena, é uma contradição. E aí, a gente pode se deleitar, curtir, amar essa contradição, porque a gente escolheu servir a Cristo, ou a gente vai viver em eterno conflito. Porque a gente aprende que a gente precisa ser independente para tudo, desde que nasce. Ainda mais nos dias de hoje. Se não for filho de pais adoecidos, né? Muito adoecidos. Se não formos filhos de pais muito adoecidos, que, né, mantêm os filhos ali agarrados, se formos filhos de uma família minimamente saudável, somos criados para a independência. E aí a gente escolhe. Ou a gente vive de bem, de paz, de boas, com o princípio espiritual da dependência de Deus, ou a gente vai viver em eterno conflito.
Então, a gente que escolhe servir a Cristo precisa entender que a dependência de Deus é essencial. Então, olha aí a dependência de Deus na oração. O que eu faço aqui, o meu ato, o meu gesto, o meu andar, o meu agir, o meu falar, o meu resolver conflito, não resolver conflito, está diretamente ligado com a minha relação com Deus. Então, se eu perdoo, eu escolho perdoar, eu decido perdoar, eu estou de acordo com o que o Senhor está nos ensinando. Agora, se eu faço birra, e não quero perdoar, é necessário uma mudança, né? Uma escolha. É que entra na desobediência, né? Aí a gente está desobedecendo, né? Mas que nem uma amiga, né, que ela e a cunhada não se entendem, e as duas cristãs, e daí ouvindo ela falar, eu fico, como assim? Ela não ouve. Ela fala, não, eu não tenho nada de errado comigo, é ela que está errada. Como é que eu vou perdoar se ela não mudou? Né? E sabe o que eu escuto quando você fala da sua cunhada? Não, é uma amiga que briga com a cunhada dela. Amiga que briga com a cunhada? Para que eu... Né? Ela não mudou? Não foi assim? Lá em Provérbios, quando a gente estuda e lê sobre a sabedoria, fala de quem é sábio e quem é tolo, não fala? Então, eu tenho que decidir qual é a minha postura, a minha posição, qual é a briga que eu quero brigar. Eu estou a fim de brigar a briga do tolo, que não está a fim de ser sábio, ou eu estou a fim de brigar a minha briga porque eu estou a fim de ser sábia. Eu estou a fim de perdoar. Porque o tolo sempre vai ser tolo na medida que ele não quer parar de ser tolo. E o sábio perdoa. E o tolo, você não consegue enfiar na cabeça dele que ele precisa ser sábio. Porque ele não está a fim de ser sábio. Ele quer ser tolo. A cabecinha está fechada. E aí, se a gente quer o bem daquela pessoa, é uma pessoa querida, porque não é porque é tolo que ele não é amado. Ele pode ser um tolo, mas ele é muito amado. Só não é sábio, não tem sabedoria, é um tolo diante da palavra. Qual o nosso papel? É orar por ele. A gente teve o exemplo da Kes, que foi lindo o exemplo. Eu oro do jeito que a gente está falando aqui. Senhor, amolece aquele coração duro, Pai. Ai, pera, deixa eu anotar, porque daí eu vou orar amanhã na minha caminhada. Então, que bom que você falou isso. Então, é uma decisão. Eu decido ser sábio. O tolo, é ele que tem que decidir se ele quer ser sábio ou não. Mas se ele é um amado nosso, ou se ele está num papel de inimigo, como nos conflitos, e ele permanece sendo tolo, está no nosso papel também orar pelos inimigos. Orar pelo tolo, para que o Senhor quebrante o coração, o Senhor amoleça o coração, para que ele venha a ser sábio. Então, e o grande inimigo é o orgulho, né? Eu acho que dá tempo de ler Gálatas, ou a gente fala dos pedidos. Dá sim. Dá tempo? Deixa eu ver. Tem 6 minutos ainda. Deixa eu ver aqui. A gente leu Mateus 6, 14, 15, estou esquecida. Sim. Então é Gálatas 6, de 1 a 3. Deixa eu apresentar. Gálatas 6, de 1 a 3. Manda ver, Kes. Amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Ajam com misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. Compartilhe aquilo que pesa a vocês e cumpram. Desse modo, a lei de Cristo. Se pensam que são bons demais para agir assim, estão muito enganados. Cada um examine com cuidado a si mesmo
e a maneira segundo a qual está seguindo a missão que recebeu e dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Uau! É isso, né? Nossa. Maravilhoso. Maravilhoso. Ai, Aquila, você poderia falar essa ministração no meu grupo da minha cunhada e a minha cunhada? Eu posso, sim, não tem problema nenhum, eu posso sim levar. Porque assim, tipo, nossa, tem tanta coisa aqui. É que agora terminou o grupo, sabe? Mas teve tantas vezes que a minha cunhada falou assim: ele tem que mudar, eu não vou mudar, ele quer me mudar, sabe? E daí eu falando, né? Tipo, eu falei ali do livrinho e tal, mas eu sou cunhada, eu sou irmã dele, né? Sim. Então, você é uma pessoa que ela não conhece, né? Tipo assim, e essa palavra, meu Deus, ela tem que ser compartilhada, tá muito incrível, muito maravilhosa. Então. Deixa eu fazer uma proposta, então. Como eu tenho que sair, mas por que vocês não conversam mais um pouquinho, criam outro link? Se quiserem continuar. É que eu vou levar a Sabine na também escola. Vai sair. Eu acho legal também a gente fazer semana que vem, a gente termina os textos. Tá, a gente pode até repetir esse de Gálatas. E a gente termina os textos. E eu aceito sim, se você fizer uma reunião com as suas cunhadas, eu posso ir, porque uma pessoa diferente, uma terceira pessoa, realmente faz toda a diferença. Toda a diferença. Nossa, e meu Deus, essa apresentação tá assim, tipo, a gente precisa de muito mais horas. Carinho. Né? Eu agradeço também, Tila, teu empenho. E não só aceitou, como superou tudo que a gente esperava, né? Na verdade, o que aconteceu? Quando eu li aquele texto que a Helena mandou, eu fiquei incomodada com a questão de você ter um conflito e já ir direto levar para liderança de igreja. Eu sou contra. Sou contra essa postura radical de você ter um conflito e você vai levar direto à liderança da igreja. Eu não acho que o caminho é esse. Ali, inclusive, não é que eu sou contra a Bíblia, claro que não. Ali, se está escrito na palavra do Senhor, a gente tem que ponderar. Mas é que nos relacionamentos humanos, a gente precisa aprender a se relacionar. Por isso que eu preparei todo esse estudo sobre a gente lidar com o nosso conflito. Sobre eu me descobrir naquele conflito, onde que eu me encaixo ali, qual é o meu papel ali, qual é a minha dor ali. Claro, gente, que se chegar num extremo, ainda mais no convívio eclesiástico, que não tem jeito e precisar ir aos conselheiros da igreja, ok, é porque não teve jeito. Mas antes tem um caminho a ser seguido, é esse caminho que a gente está vendo. Né? Sim. Ainda mais que a gente não vai ficar levando picuinha de casa. Coitado pastor, né? Não, e isso que você falou tem tudo a ver com o sacerdócio geral, né? Porque não é o pastor que tem que fazer tudo, nós somos santos. Isso aí, como eu falo, vocês são minha mentoria. Então, vocês me mentoram. E vice-versa, né? Esqueci como é que é o verbo, mas é isso aí. Recebo mentoria de vocês e o tempo todo. Né? Então, a gente coloca os pedidos lá que o tempo vai acabar. E aí a gente põe os pedidos lá, né? E eu agradeço demais, porque foi uma delícia preparar isso com todo o meu coração. Ai, que bom. Nós que agradecemos, amada. Obrigada. Um beijo. E tem que compartilhar mais, Dila, com mais pessoas, porque precisa. Esse tesouro tem que, né? Tem que ser. Eu creio assim, tipo, Deus te usou para abençoar a gente, mas você pode abençoar muito, muito mais pessoas com essa apresentação, né? Amém, amém. Que seja assim. Amém. Seja. Bom ver vocês, amados.
Muito obrigada. Bom dia. Deus abençoe. Um beijo. Também.